Olá, está começando o Jornal da Câmara. No programa de hoje vamos falar sobre uma publicação que circula lá no extremo sul da capital, o jornal Folha do Lamy. Para isso está aqui comigo Paulo Tarso Moraes Nunes, que é o diretor do jornal. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Paulo, eu queria que tu começasse contando um pouquinho a história do jornal, como é que ele começou, de onde surgiu a ideia. Bom, o jornal surgiu, a ideia surgiu da criação do jornal em função de trazer para o extremo sul de Porto Alegre um veículo que procurasse trazer notícias de interesse da comunidade. Então a política dele é de trazer à comunidade só notícias de interesse deles, não deixando, como eu posso explicar, deixando as notícias da grande Porto Alegre ao cargo da grande mídia, né? Então, trazendo a comunidade, assim, o assunto de interesse deles que, na verdade, não sairiam nos grandes jornais. Como é que funciona? A comunidade pauta vocês, passa as matérias para vocês, o que eles gostariam de ser tratado? Vocês estão vinculados a alguma associação de moradores? Não há. Eu mesmo procuro pautar a matéria em função das necessidades, ou procurando ver alguma coisa que seja notícia, uma atividade no interior, alguma coisa assim que possa noticiar. Que tipo de matérias a gente tem, por exemplo, na última edição, para poder dar uma noção de como é que é o jornal? Tem uma matéria com o Conselho de Segurança do Belém Novo, a respeito do transporte coletivo, algumas... a campanha da vacinação contra a paralisia infantil, que foi lançada a nível nacional e era de interesse, do município. O estudo para o ensino técnico de uma escola em Belém Novo e assim. Como é que ele é distribuído? Por que bairros ali que ele circula da região? Ele circula de Belém Novo até o Lamy, às vezes podendo chegar quase que até Itapuã. Então, Belém Novo, Boa Vista, todos os bairros em volta ali, ele circula, são 2.000 exemplares, e ele é colocado em circulação, principalmente nos anunciantes e nos grandes pontos de movimento. O público-alvo são os moradores mesmo? Os moradores. E quais são as dificuldades que vocês têm como um jornal de bairro? A comercialização é difícil e também, para mim, fazer o jornal, o problema é o seguinte, que a equipe do jornal sou só eu. Eu só não imprimo o jornal. Então se torna um pouquinho mais difícil de fazer isso aí, envolve tempo em termos de comercialização. Isso. E a grande dificuldade é a comercialização e a busca de notícia, né? E o pensamento que eu tenho, eu peço ao pessoal, a grande comunidade, olha, me contem que é para mim poder contar para os outros. Porque... Que é difícil de conseguir notícias só do extremo do Lamy, por exemplo, o bairro é menor um pouco, então... Mais residencial também. E a gente tem que estar procurando fazer notícia deles, tá? Às vezes até criar alguma notícia em torno deles. E como é que é essa participação assim da comunidade? O senhor está aberto a receber as pautas? Estou aberto sempre tenho chamado em todos os editoriais do jornal colocados à disposição de escolas, de associações de bairro, de clubes, de tudo, que o jornal está à disposição, está sempre aberto para divulgar qualquer matéria de interesse. Quais são os contatos do jornal, telefone, e-mail? O jornal tem, por enquanto, o telefone é 32660375 ou 81115632. E o e-mail tarsonunes@ig.com.br. Paulo, e quais são os projetos futuros do jornal? O que vocês planejam para mais adiante? Olha, é procurar estar sempre atendendo melhor o bairro. A gente tem uma circulação baixa, são 2.000 exemplares, eu acho que já mais ou menos cobre a área. E procurar melhorar em termos de edição e crescer em termos de número de páginas. Que eu prefiro um jornal com mais conteúdo do que botar uma grande circulação e que no fim o jornal se perde. Tem alguma projeção de ter assinantes, de vocês conseguirem? Não, assinantes não. O meu pensamento é que se jornal de bairro a gente for vender, encalha tudo.
um centavo ninguém Mas paga. nem para entrega, para receber em residências, Não, pelo custo de postagem? Não. A gente até tem um custo, tem uma pessoa que me distribui alguns jornais, mas isso não há como repassar. E vocês têm guardadas todas as edições anteriores para pesquisa? Quem quiser conhecer um pouco mais, tem como ter acesso? Tem guardado todos e também em CD. São a 14ª edição e eu tenho todos eles guardados à disposição. Podem entrar em contato, então. Qualquer matéria que queira ver está lá à disposição. Paulo, tu queres deixar um recado para quem está nos assistindo, para a comunidade? O jornal continua à disposição de toda a comunidade do Extremo Sul. Ele foi feito e voltado para a comunidade. Ele está à disposição de todos que queiram divulgar qualquer trabalho que não tendo caráter político, né? E nem comercial. De resto, o jornal está todo aberto. Os telefones que tu deixasse servem tanto para a área de redação como para a área comercial? Também. E quem quiser anunciar, está aberto a qualquer tipo de publicidade? Está aberto a qualquer tipo de propaganda. Tá bom, Paulo. Obrigada pela presença. Eu que te agradeço. A gente volta no próximo bloco com mais uma entrevista. O Fala Porto Alegre é o canal de comunicação entre a Prefeitura da capital e seus cidadãos. Através do número 156, é possível ter acesso a um espaço para dar sugestões, reclamar, solicitar serviços e informações sobre projetos, programas e demais campanhas do Executivo. A chamada é gratuita. Estamos de volta e agora eu estou recebendo o Jonathan Petersen, que é editor do jornal Vitrine. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Jonathan, eu queria que tu contasse um pouquinho a história de como começou o jornal. Certo. O jornal Vitrine, ele foi fundado em março de 2009, né? Onde eu e meu sócio, o Valtencir, tivemos a ideia de valorizar o bairro, porque ele era visto apenas como, no caso a Restinga é visto como violência, como um local que nada dá certo, né? E a gente teve a ideia de montar um jornal para mostrar o lado positivo da Restinga. Mostrar que tem associações, tem as igrejas, o comércio é forte, é um lugar bom de se morar. E surgiu daí a ideia. Fizemos um levantamento comercial para ver se era viável, né? A abertura de um jornal e surpreendemos, porque era muito viável. O comércio era muito forte, muito unido e dava base para abrir um jornal. Então a gente começou... na realidade começou com 16 páginas, entre mistas, entre preto e branco, né? E uma vez por mês. A gente foi aos poucos crescendo e hoje é quinzenal, um jornal que circula de 15 em 15 dias, na Restinga e na Ípica, né? Pega os dois bairros, e totalmente colorido. Também tem na internet, no nosso site. Tá, esse é o jornal Vitrine, mas Isso. a gente tem ainda o jornal Vitrine Extremo Sul, tem uma editora, como é que se encaixa tudo certo, isso? É assim. No caso, tudo começou com o jornal Vitrine. Aí, em novembro do ano passado, nós abrimos o Vitrine Extremo Sul, que pega uma outra região, que pega Belém Novo, Ponta Grossa, Lajeado e Lami, região do Extremo Sul de Porto Alegre, né? O Extremo Sul também veio da ideia de, como o Vitrine deu certo, por que não tentar nessa região de Belém, que também não tinha um jornal que circulasse na região, somente ali. Então tivemos a ideia, vamos fazer o Extremo Sul. Deu certo e foi fundada em si a editora Vitrine Gaúcha, né, que cuida dos dois jornais e está fazendo novas parcerias. Até agora na PUC a gente fez uma nova parceria com os estudantes do DCE, que foi aberto o jornal universitário lá no DCE da PUC, que está sendo sua primeira publicação, vai sair em agosto. São 3 jornais agora que a gente está articulando. Esse não é bem nosso, mas também é uma parceria junto com a editora, né. E o que diferencia o jornal Vitrine do Vitrine Extremo Sul? Principais diferenças: o Vitrine em si, ele é maior, ele tem mais corpo, né, que o Extremo Sul, porque o Extremo Sul ele é mensal, o Vitrine é quinzenal e no meio do mês seria com 16 páginas e no início do mês ele sai com 24. É uma publicação um pouco mais grossa, maior, né? E o Extremo Sul já tem 12 páginas, ele é mensal, pela região ser menor. Outra diferença também é a entrega.
a distribuição. O Vitrine é feito comercialmente, no comércio da região, e o Extremo Sul ele é feito no comércio em algumas casas, entrega a domicílio também. Em relação ao conteúdo, a matérias, elas se repetem nos dois jornais? Como é que funciona? Algumas sim, algumas matérias se repetem, por ser, na realidade, as regiões são próximas, né? Então, alguns interesses, algumas matérias são de interesse das duas regiões, então elas se repetem. Outras não, outras são específicas para a Restinga, específicas para a região do Extremo Sul. Depende do conteúdo, né? O que seria, assim. E qual é o público-alvo de vocês? Vocês têm uma ideia? Sim, na realidade, trabalhando com a expectativa de três pessoas por casa, vamos dizer assim, né? Como a tiragem é de 10 mil exemplares por edição, no caso, então, o Vitrine ele entrega 10 mil exemplares no início do mês e 10 mil exemplares no meio do mês. O Extremo Sul também, 10 mil exemplares sempre no início do mês. Contando que seja, vamos aí dizer, 3 pessoas por domicílio, o Vitrine hoje tem 60 mil leitores por mês, né? E o Extremo Sul 30 mil leitores por mês. E como é que é a participação da comunidade? As pautas chegam até vocês de que forma? Como é que vocês escolhem os assuntos que vão ser abordados? Na realidade é muito participativa. A comunidade ela é muito unida e sempre participa do jornal. Eles ligam para nós agradecendo por alguma publicação. Muito obrigado por lembrar da nossa associação, por participar do nosso evento. Eles ligam, quando é para reclamar, eles reclamam que por que não vieram, sabe? Mas eles ligam para nós, dia 20 vai ter um evento. Se vocês puderem comparecer, sabe, tirar umas fotos, ajudar, a gente vai lá, divulga. Sempre materiais, quando são bem-vindos para a comunidade, até como cursos gratuitos, né, vagas de emprego, isso não é cobrado no jornal. Isso é colocado gratuitamente porque é um bem para a nossa região, para os nossos jovens, então é um bem que não é cobrado. E a questão de pauta, as associações sempre ligam e agendam algumas eventos, né, eles combinam, tal dia vai ter o evento, se vocês puderem participar, a gente vai lá, participa. Algumas pautas nós mesmos sugerimos, nós mesmos inventamos, porque acontece muita coisa. Na realidade, a Restinga é quase uma cidade dentro de Porto Alegre. Sempre digo que a Restinga é uma cidade dentro de outra, né? Porque ela é muito grande, são muitos habitantes. E as pautas vêm de tudo que é lado. Tem o espaço do leitor, onde ele manda um e-mail para nós, né? E através de telefonemas, encontro na rua, aquela coisa. O Jornal de Bairro é muito ativo com as associações, né? Sempre muito juntos. E qual é a estrutura que vocês têm hoje para colocar os jornais na rua? Hoje a gente tem a nossa sede, né? Ela fica no prédio do cartório, na Restinga. A gente tem uma jornalista, que ela também faz trabalho de diagramação. Tem um pessoal responsável pelo site, que cuida para nós. Eu, no caso, faço as matérias e também faço um pouco da questão de marketing do jornal, a venda dele na rua, assim. E tem mais o meu sócio, no caso, que ele cuida da administração e da parte comercial. Depois terceirizada, a impressão é feita de modo terceirizado pelo gráfica, né? E quais são as dificuldades que vocês têm hoje? As principais dificuldades seriam o seguinte, questão de propaganda. Ela ainda é complicado aquela cultura, as pessoas não têm a cultura de divulgar, de vender assim sua marca, né? Então é um pouco complicado essa questão da venda. A gente está criando essa cultura da venda, a pessoa aparecer, pagar para ter anúncio, mas hoje em dia já está bem diferente, está melhorando bastante. Com 2 anos e meio de jornal, hoje a gente já sente consolidado, o pessoal já aceitou, o comércio abraçou bem. Desde o início eles foram parceiros e ajudam. Na realidade, quem nos sustenta é o comércio local, né? As mídias, depois de agências de propaganda, esporadicamente vêm para nos ajudar. Fala um pouquinho pra gente do site de vocês. As pessoas encontram as edições anteriores lá? Como é que funciona? As edições anteriores, elas são encontradas no site. O pessoal pode acessar, o site é o www.jornalvitrine.org. Lá tem as edições anteriores do jornal, dá para ler a versão online dele, tanto do Extremo Sul quanto do Vitrine, né? E tem as outras... Pode entrar, pode mandar falar conosco mesmo pelo site. Muita gente manda a pauta pelo site. Entra lá, conversa, sugere uma matéria, a gente faz a matéria a partir dali. E o futuro, o que está planejado, o que vocês pretendem fazer, quais são os projetos? A gente está bem feliz com a retomada da associação, a reestruturação da Associação de Jornais de Bairro, a Rede Jornal. Está bem legal, tá bem ativo isso, está interessante, está abrindo novas portas para os jornais de bairro. Estamos todos organizados
E acreditamos que vai cada vez melhorar, né? Vai abrir umas mídias, vamos dizer assim, mídias melhores, né? Grandes empresas podem vir a anunciar em jornais de bairro. Esse é um novo projeto nosso. Outro projeto, a gente está com um projeto, até a gente fez um adesivo, que é o Meu Bairro Tem Jornal, uma valorização dos jornais de bairro. Muita gente tem jornal no seu bairro e não conhece. Então é valorizar o jornal que tem no seu bairro, valorizar essa mídia, que ela tem um modo de agir bem diferente da grande mídia. Na realidade, o jornal comunitário, o jornal de bairro, ele vai na festa, mas ele fica até o fim, ele participa. Porque eu sempre digo que o jornal, na realidade, ele é feito pelo bairro e para o bairro. Ele é feito pelas próprias pessoas do bairro. Um exemplo é a luta que a gente acompanha junto com a comunidade, que é do Hospital da Restinga, que é da Escola Técnica Federal. Duplicação da Edgar Pires de Castro, que é um problema para nós hoje. Está saturada a avenida e nós estamos batendo, vamos lá. A gente se agarra nos problemas da comunidade e vai junto, né? E sempre batalhando, pedindo soluções. E a duplicação hoje é um dos nossos problemas que nós temos, que a gente precisa duplicar a Edgar Pires de Castro. Estamos junto com a comunidade fazendo uma campanha para a duplicação. E o hospital te acompanhou no início dessa briga, foi uma alegria hoje. O hospital realmente está sendo feita a obra. É muito legal, assim, a gente acompanha até o fim, assim, todos esses acontecimentos, é muito interessante, né? Um pouco da história do bairro contada pelo jornal. Tenho carinho de dizer, porque eu nasci na Restinga, adoro a Restinga, vendo a Restinga, eu sempre tenho muito orgulho de morar na Restinga. E a história da Restinga começa em 1960, mais ou menos nessa época, quando a Prefeitura de Porto Alegre se viu incomodada com algumas vilas que ocupavam áreas nobres da cidade, né, regiões centrais. E a partir daí fez o deslocamento desses moradores para a região mais longe possível. Hoje é a Restinga, né? E começou de forma precária ainda. O início da Restinga não tinha toda a estrutura que tem hoje. E foi crescendo aos pouquinhos. Teve muitos conflitos, porque eram várias vilas que foram morar na mesma região. Teve conflitos logo no início. Foi difícil deles se unirem. E a partir de 1970, teve um plano, a Nova Restinga, um projeto Nova Restinga, do DEMAB, que foi criado bem na época do DEMAB, que deu um novo patamar para a região. Na realidade, foi o maior projeto habitacional do Brasil. Na época, era o maior projeto habitacional do Brasil. Chamou muita atenção, teve uma repercussão nacional. E a partir dali foi criada a Restinga Nova, as unidades. O pessoal conhece como unidades. Foi criada ali. E o pessoal começou a se estruturar. Foi criada a escola de samba. Em 1977, a escola de samba foi criada. Depois veio a Brigada Militar, em 89. Hoje a gente tem o fórum, tem a delegacia, tem um comércio, tem serviços. Tem muita gente que não sai do bairro. Tem pessoas que moram na Restinga e não vão para o centro. Até porque tem uma população, uma infraestrutura maior do que muitas cidades do interior. Não, gigante. Assim, é uma coisa absurda o tamanho da Restinga. Hoje a gente tem, em média, 100 mil habitantes. Então, se for pensar, pegando o extremo sul também, 100 mil habitantes, é uma região, é uma população grande, né? Tem cidade interior que não tem isso. E a questão de serviços e comércio também, que a Restinga tem hoje, é muito grande. Então, não precisa sair do bairro muitas vezes, para fazer uma identidade, tipo de serviço assim que existe hoje no bairro. Então é muito legal esse tipo de crescimento, né? O pessoal viu que não adiantava ter conflito, teria que trabalhar unido. E quando a comunidade percebeu que teria que trabalhar unida, foi que começou a conquistar o hospital, começou a conquistar hoje o camelódromo, a escola técnica. Tem várias coisas novas que aprenderam se unindo, né? E essa tua paixão pelo bairro